bom estar com vocês aqui, nesse momento em que vocês estão vivendo como congregação, momento aí de mudanças. Eu acho que é muito importante refletir um pouquinho sobre esse momento, sobre essa mudança de... Oi. É melhor segurar aqui, né? Então, vocês vão mudar de prédio, vão mudar de endereço. E o que isso significa, né? O que é isso? O que isso representa? O que isso pode estar representando para essa congregação? Então, eu há 15 dias atrás, exatamente, eu, Keila, mais alguns irmãos, nós estávamos lá em Israel e viemos justamente algumas horas antes de começar essa fase, né, dessa guerra. Estão chamando agora, obrigado, Débora, chamando de 12 dias. Porém, não é uma guerra de 12 dias. Isso é uma guerra que começou há mais tempo, né? Ela começou 7 de outubro de 2023. Então, nós estamos diante de um cenário bastante incerto em certos aspectos. E uma coisa que eu estava observando em Israel é a maneira que o povo está bem treinado. Então, quando você está em Israel e você está ali naquela situação de guerra, você sabe que o povo corre para os bunkers, né? E a pergunta da minha comitiva foi: quando é que nós vamos saber que é hora de ir para o bunker? Porque Israel estava recebendo mísseis da faixa de Gaza e estava recebendo mísseis do Iêmen, que era os Houthis, né, que estão lá. Tem a ver com parte do Hezbollah. E a gente estava ali. Aí eles falaram assim para nós: quando soar a sirene, vocês vão saber. Ah, mas tem tanta sirene. Quando soar a sirene, vocês vão saber. E de verdade, quando a sirene soou, nós soubemos. Essa é a sirene. E nós corremos para o bunker do edifício que nós estávamos. No edifício que nós estávamos, cada andar tinha um bunker. Então, em 15 dias que nós ficamos lá, 2 vezes nós corremos para o bunker. E é muito interessante você ouvir os comentários no mundo, né? Pessoas do mundo inteiro comentando sobre essa situação de Israel. E eu fico pensando, né? Nós do Brasil estamos muito distante. Nós não fazemos ideia do que é estar em um país em guerra. Eu estive na faixa de Gaza, foi uma aventura. A Keila está falando assim, perto não, nós estivemos lá, nós estávamos a 1,5 km, porque ali é onde acontece, onde Israel foi invadido no dia 7 de outubro. Nós estivemos lá onde aconteceu o Festival Nova, onde mais de 1.200 jovens foram assassinados. É deprimente, é terrível. O dia que nós estávamos lá foi o dia de maior bombardeio. Um negócio, quem assistiu meus reels escutava o barulho das bombas. Foi o dia inteiro para recuperar um corpo. É um negócio que você não faz ideia. Você não faz menção do que é estar vivendo dentro de uma situação como aquela.
Você faz ideia onde você estava 15 de março de 2020? Rapidamente, sim ou não? Não faz ideia, né? Eu estava aqui, 15 de março de 2020. Nós tivemos um jantar de casais. Quantos estavam nesse jantar de casais? Oh, só um casal aqui. Nós estávamos no jantar de casais aqui. E no dia 16 de março de 2020, fechou tudo. E nós estávamos entrando na famosa pandemia. Meu avião, nossa viagem de volta estava marcada para 9h30 da manhã. Recebi a mensagem só 10h30. Depois recebi uma nova mensagem 1h30. Então Juliano não podia só me dar café da manhã, tinha que me dar almoço também. Tive que ficar. Ficamos. Dali a pouco veio nova mensagem e falou: 3h30. E nós saímos daqui 3h30. Então fica tudo incerto quando você está num momento como esse. E nós precisamos nos atentar para esse tempo que estamos vivendo. Vocês não estarão aqui semana que vem, é isso? Vocês vão estar no novo endereço semana que vem. Existe um ditado dentro do meio empresarial que diz assim: toda mudança gera crise. Toda mudança gera crise. Vocês estarão vivendo uma mudança. Semana que vem as coisas não estarão em ordem. E quem já mudou sabe. Toda mudança gera crise. Então, certamente muitas coisas estarão fora do lugar. Muitas coisas não vão estar alinhados com o que você ou outros irmãos gostariam. E eu queria te avisar que ninguém me encomendou essa mensagem. Eu queria te avisar que eu estava ali sentado, orando e querendo saber que eu poderia falar aqui hoje. E a minha mensagem seria outra. Eu vou falar hoje, eu normalmente falo para líderes, eu falo para pastores de igreja nas casas. Mas eu entendi que eu deveria ministrar essa mensagem aqui para vocês. Então você está preparado para essa pequena crise que vocês vão enfrentar? Você já pensou nisso? Eu tenho certeza que na primeira semana não vai ser muito agradável. Talvez pelo impacto, mudança, tal, né? Legal, não vai ter mais umas colunas dessa no meio. Mas e aí? O que representa essas colunas aqui no meio? O que representa não ter colunas no meio daquele salão para onde vocês estarão indo? Então nós precisamos fazer uma reflexão. Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Então nós, como igreja, nós temos um papel profético muito importante dentro da sociedade. Eu tenho ouvido já faz alguns anos que a igreja brasileira ela tem o chamado profético para os últimos dias. E dessa vez, ali em Israel, na conferência que nós participamos em Jerusalém, eu ouvi novamente
irmãos dizerem: a igreja brasileira tem chamado profético para os últimos dias. Para nós cumprirmos o nosso chamado profético, nós precisamos desenvolver o nosso senso profético. Nós precisamos estar alinhados profeticamente sobre aquilo que Deus está fazendo nos últimos dias. Por quê? Quando a trombeta soar, nós precisamos discernir o som da trombeta. Então, quando o sinal de alerta, a sirene toca lá em Israel, ninguém pergunta o que fazer. Todos sabem o que fazer. Então, quando você deita na cama para dormir, você deita preparado para levantar a qualquer momento. Não dá para mulheres dormirem com roupas tão íntimas, porque não vai ter tempo de trocar. Tem que ser rápido. Você tem 30 segundos para chegar no banco. Até o final eu aprendo. Você tem 30 segundos para chegar no bunker. Então você precisa dormir preparado. Lembra da instituição da Páscoa? Eles comeram a Páscoa com a mochila nas costas. Eles comeram a Páscoa para sair do Egito com a mochilinha pronta. Então nós precisamos estar preparados. Romanos 13, 11, fazer isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Você já ouviu irmãos dizerem nesses últimos dias que nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que qualquer outra geração? Nós estamos lendo aqui agora isso que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma. É hora de despertarmos do sono. Está na hora. Nós precisamos despertar do sono. Nós não podemos dormir. Nós não podemos perder o toque. Nós não podemos perder o passo. Nós não podemos perder o momento. Nós precisamos estar despertos. Nós precisamos estar acordados. Então, nós precisamos ser vigilantes. Lucas 12 diz assim: bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor voltar, os encontrará na porta, para abrir a porta para o Senhor. Então, estar vigilante é não dormir. Estar vigilante é não pegar no sono quando precisa estar acordado. Acordado para quê? Para abrir a porta. Para quem? Para o Senhor. Então, é necessário, é importante que sejamos acordados. Então, será que estamos vivendo só um momento de uma guerrinha? Como alguns estão dizendo? Essa guerra não tem 12 dias. Para quem mora em Israel, essa guerra tem 2 anos. Vão fazer 2 anos. Agora eles estão lutando contra a cabeça da Medusa, que é dali que sai todo o armamento do Oriente Médio. Então, o que você está ouvindo falar? Você está prestando atenção sobre a frase que mais está sendo dita nesses dias nos jornais e que Jesus nos alertou?
agora teremos paz. Olha, vamos ter paz. Agora o mundo terá paz. Agora as nações estão aplaudindo Israel. Estão fazendo agora o acordo de Abraão. Coisa bonita. Olha, o acordo de Abraão. Jesus disse: quando disserem paz, 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 haverá repentina destruição. Não devemos nos enganar que o mundo nos oferece. Jesus foi muito direto quando ele disse que Ele não vai dar a paz como o mundo nos dá. O mundo está oferecendo paz porque uma ameaça física foi destruída. Uma ameaça à segurança econômica do Oriente Médio foi destruído. Jesus deixou claro que a paz não virá dessa forma. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar com os nossos olhos abertos. Não podemos estar dormindo, porque já é hora de despertardes do sono. Então, irmãos, é um momento importante. Você acha que foram todas as pessoas que saíram da Babilônia no tempo de Esdras e Neemias e voltaram para Jerusalém? Não foram. Os judeus ainda não voltaram totalmente para a terra, como profetizou Isaías, como profetizou Jeremias e Ezequiel. Esdras e Neemias, eles são depois desses profetas. Mas na Bíblia não é cronológico ali. Esdras e Neemias certamente são as últimas cartas escritas no Velho Testamento. Não é Malaquias, não é Malaquias, é Esdras e Neemias. E na verdade é um livro só. Então nós precisamos estar ligados. Por quê? Porque diz em Esdras que todos aqueles cujo Espírito do Senhor despertou, voltou para Jerusalém. Então não é simplesmente eu saber que essas coisas vão acontecer, mas eu estar ligado no Espírito. Simeão e Ana estavam no templo todos os dias esperando o Salvador. Quando José e Maria chegaram para apresentar o Salvador, onde estavam Simeão e Ana? Em casa. Naquele momento eles estavam em casa. Mas o Espírito do Senhor conduziu de volta ao templo. E eles encontraram com Simeão e Ana e apresentaram. Eles encontraram com José e Maria e apresentaram Simeão na sua casa e Ana na sua casa. Cada um, movido pelo Espírito Santo, eles voltaram para o templo. Então nós precisamos estar acordados, precisamos estar ligados. O que aconteceu? Simeão e Ana estavam ligados sobre algo que estava para acontecer. Eles estavam apercebidos. O que João Batista veio fazer? Preparar um povo apercebido. Do quê? Da vinda do Messias. Então nós hoje precisamos estar apercebidos. Vou te dar uma dica. Não coloque sua esperança, sua confiança no mercado financeiro. Vou te falar outra coisa. Não estou dizendo que você não deva aplicar. Não estou dizendo que você não deva investir. Eu estou dizendo que não coloque sua confiança no mercado financeiro.
Os irmãos da Rússia, a igreja da Rússia, o povo da Rússia, na hora que foram sacar, não tinha dinheiro para sacar. Na hora que foram mexer com as ações, não podiam mexer com as ações. As coisas mudam assim, desse jeito. 5 anos atrás, que nós vivemos, nos permitiu usar as redes sociais. Quero deixar bem claro, da próxima vez, não teremos acesso às redes sociais. Então, agora é hora de nos prepararmos. Vou voltar ao que eu estava falando antes. Vocês estão em mudança. A casa precisará ser rearrumada. Qual será a sua atitude na próxima configuração? Qual será a sua atitude nesse novo endereço? O que você está planejando? O que você está pensando para esse novo passo? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Nós temos uma instrução profética para os tempos do fim. Havia uma tribo em Israel e eles tinham um comportamento e uma atitude diferente das outras tribos. Eles se aplicaram e eles se especializaram na questão de conhecer os tempos e as épocas para o plantio. Então diz aqui assim: do povo de Issacar, 200 de seus chefes. Eu não falei? 1 Crônicas 12, 32. 12, 32. 1 Crônicas 12, 32. Do povo de Issacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sobre as suas ordens. Tem uma outra tradução que diz assim: conhecedores dos tempos e das épocas. Isso era a tribo de Issacar. Exatamente essa deve ser a atitude da igreja. Exatamente essa deve ser o comportamento da igreja. A igreja não deve se iludir com o que a mídia está falando. A igreja não deve se iludir com o que os tempos estão apresentando. A igreja precisa ter uma visão profética do que está por vir. Então agora, esse momento em que vocês estão vivendo como comunidade cristã Betesda, é um momento importante sobre atitudes que você precisa ter. Como eu disse, mudança gera crises. Mas as crises, elas são encaradas como um sinal de perigo ou de oportunidade. Vai depender do óculos que você vai usar para enxergar a situação. Vai depender de como vai estar o seu espírito. Isso é muito importante. Como está a sua alma? Como você está nesse momento? 1 Coríntios 16, 10. Bastante barulhinho de fuga aqui. Isso não é normal hoje em dia. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele
trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Então, Timóteo trabalha em que obra? Na obra do Senhor. Em que Paulo se assemelha com Timóteo? Ele também trabalha na obra do Senhor. Atos 27, 23. Então, Atos 27 e 23. Agora que eu estou procurando, não está ali? Vamos lá. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo. Qual era a consciência de Paulo? Paulo tinha consciência a quem ele pertencia e a quem ele servia. Você tem consciência a quem você pertence e a quem você está servindo? Você tem consciência a quem você pertence? Você tem consciência sobre quem é o seu dono? Você tem consciência de para quem vai o seu serviço? Ou você está dependendo do que os irmãos podem fazer ou não por você? O seu serviço depende das oportunidades que os irmãos estão dando para você? Ou o seu serviço está ligado a uma correspondência com aquilo que o Espírito Santo está entregando para você? Romanos 1, 9. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Então nós precisamos ter essa consciência de servirmos a Deus com o nosso espírito, alma, corpo. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer nada subtendido. Deus é direto. Deus é objetivo. Deus é claro. Então nós precisamos nos atentar para o Deus que nos chamou, para o Deus que nos comprou. Então, eu preciso ter esse entendimento, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Eu te pergunto, Deus é sua testemunha, como você tem servido na casa de Deus? Você pode dizer que Deus é sua testemunha de que você está servindo na obra dele? Quero repetir o que eu disse aqui hoje. Essa mudança é uma oportunidade para mudança de atitude, para mudança de conceito, para mudança de comportamento. Então você pode dizer aos céus e ao inferno que Deus é sua testemunha de que você tem servido ao corpo de Cristo. Oi. Estou segurando certo, hein? Então Deus é sua testemunha, porque Paulo tinha
esse entendimento, Paulo tinha essa consciência, Paulo caminhava dentro de uma consciência. João 4:23. Mas virá a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Então, adoração não é algo que depende de lugar, adoração não é algo que depende de música, adoração não é algo que depende de momento. Adoração é uma atitude constante de reverência ao Senhor a todo instante. Por isso, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela não para. A adoração, ela é contínua. A adoração, ela é diária. Por quê? Porque eu tenho uma consciência sobre a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Então, esse a quem eu pertenço, esse a quem eu sirvo, é esse que eu adoro. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele vai falar: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Então, irmãos, nós precisamos ter uma consciência do tempo que nós estamos vivendo, como nós estamos servindo, como nós estamos agindo dentro do corpo de Cristo. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. Quem você pertence, quem você serve. Porque a quem você pertence, a quem você serve, é quem você adora. Você pertence ao seu trabalho? Você pertence à sua mulher? Você pertence à sua esposa? Você pertence aos seus filhos? Você pertence à sua conta bancária? A quem você pertence? Porque a esse a quem você pertence, é a esse que você vai servir. É esse que o seu espírito vai estar ligado. É esse para quem o seu espírito vai responder prontamente. Então nós precisamos dessa consciência. A quem nós servimos? A quem nós servimos? O apóstolo Paulo fala que o homem de Deus, ele não vai se envolver nas coisas dessa vida, nos cuidados dessa vida. Então, o homem de Deus não é o sacerdote líder, o homem de Deus não é o pregador, o homem de Deus é aquele que é envolvido com Deus, a mulher que é envolvida com Deus, comprometida com Deus. Não é uma pessoa diferenciada no rebanho, é a pessoa que faz parte do rebanho. Todos nós somos sacerdotes. O marido não é mais importante que a esposa. O marido é sacerdote tal qual a esposa é, porém ele tem a função de líder. Mas a mulher é sacerdote igual ao marido. A mulher não é menos que o marido, é igual ao marido. Porém existe cabeça, existe a responsabilidade de governo, mas são iguais diante de Deus. Então, qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo que você está traçando? Qual é a sua meta para esse tempo de mudança?
qual será o seu comportamento? Então, o apóstolo Paulo vai falar, 1 Timóteo 2, 3 e 4, que nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Você é um soldado em serviço ou você já está na reserva? É sargento? É sargento? Não. Não, porque o marido já é major, né? E agora você é sargento. Está batendo continência? Só lá no quartel, né? Mas em casa todo mundo sabe quem manda, né? Que é uma brincadeira antiga, tá, irmão? Então, nós somos bons soldados de Cristo, todos nós somos bons soldados de Cristo, mas com que nós estamos ocupados? Com a obra do Senhor ou com os negócios dessa vida? Colossenses 1, 22. Qual tem sido o seu trabalho? Qual tem sido a sua ocupação no corpo de Cristo? Você está ocupado com o quê? Você está fazendo o quê no corpo de Cristo? Eu tenho uma proposta para você que o apóstolo Paulo fez para todos nós. Colossenses 1, 22. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então o apóstolo Paulo dedicou a sua vida para que os santos fossem apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você tem trabalhado para apresentar diante de Deus pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis? Ou isso é um trabalho da liderança? Queria dizer para você, isso é o seu trabalho. Você e eu precisamos nos ocupar com pessoas. Nós precisamos gastar tempo com pessoas que nós vamos trabalhar para que elas sejam apresentadas santas, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Então, um trabalho oferecido aos santos. Isso é um chamamento para todos nós. Versículo 28. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Irmãos, esse é o nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar com pessoas. Você tem sido só cuidado ou você tem cuidado de pessoas? Ah, mas isso é do pastor da igreja caseira? Ah, isso é... Não, isso é o trabalho de todo servo. Você é soldado ou está na reserva? Você é soldado alistado no exército do Senhor ou você já aposentou? Não, quem aposenta, o Senhor leva. Se você não está aposentado, se o Senhor não te levou, você está alistado. Está entendendo? Deus não tem compromisso com essa vida. Deus tem compromisso com a sua obra. Você está vivo? Está respirando?
Então você está chamado para servir. Como? Forma, preparando pessoas para serem apresentadas diante de Deus, santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é seu chamado. Você precisa se ocupar com pessoas. Você precisa trabalhar com pessoas. Eu tenho entendido que quando nós falamos de discipulado, nós precisamos entender que discipulado é um a um. Isso aqui só dá para fazer um a um. Isso aqui não dá para fazer com multidão. Por isso que todos precisam trabalhar. Não dá para esperar que um pastor vai fazer isso aqui. Por mais grande que ele esteja diante de Deus, não consegue. É o trabalho do corpo. São os membros operando. Versículos 28 e 29. Ensinando todo homem a fim de que sejam apresentados perfeitos em Cristo, esforçando-me o mais possível, com fadiga, com esforço. Então, irmãos, a liderança aqui é incapaz de conseguir isso daqui. A liderança de qualquer congregação é incapaz de conseguir obedecer isso daqui. Isso daqui é o trabalho do corpo de Cristo. Isso aqui é o trabalho dos irmãos. Então, nessa mudança, qual vai ser a sua atitude? O que você está planejando para essa mudança de endereço? Vamos reunir num prédio legal, top, diferente. Tem as colunas no meio. O pregador fica assim, né? O povo depende de onde sentar também, né? Agora que está bem arrumadinho, né? Sem esse problema, né? Mas o fato é que toda oportunidade que nós temos, nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude. Qual vai ser? O que nós estamos nos preparando? Os irmãos vão carregar as cadeiras, os irmãos vão lá arrumar, os irmãos vão lá limpar, os irmãos vão lá lavar. E você? Além disso, está pensando em fazer o quê? Então, nós precisamos clamar para que o reino de Deus venha. Jesus orou, Jesus ensinou que nós clamemos: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso é uma ordem de Jesus, mas é uma ordem de Jesus que nós possamos dar fruto. É uma ordem de Jesus que nós usemos os nossos talentos. É uma ordem de Jesus que nós multipliquemos os talentos. E Ele vai cobrar. É um aviso de Jesus. Nós vamos prestar conta para Ele do nosso talento. Então, Efésios 4, 11 a 13, nós temos aqui a realidade do corpo de Cristo. E nós precisamos estar ligados sobre essa realidade. E Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Diga, eu. Nós somos os santos.
nós temos sido ensinados, nós temos sido exortados, nós temos sido alertados. Para quê? Para a obra do ministério. Por quê? Porque são todos os santos que edificam o corpo. Quem vai edificar o corpo? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, os pastores? Não! Os santos. São os santos. Mordecai não pôde entrar diante do rei, porque essa era a tarefa de Esther. Ele não podia cumprir o papel da noiva. O Mordecai não podia assumir o lugar da noiva. Quem podia entrar diante do rei era a noiva do rei, era a esposa do rei. Os ministérios não entrarão diante de Deus no lugar da igreja. Os ministérios são membros do corpo. Nós somos membros do corpo. Nós servimos ao corpo. E quem edifica o corpo? Os santos. Quem são os ministérios? Homens e mulheres com filho. Uma responsabilidade maior. Vai responder diante de Deus por não ensinar o que precisava e por ensinar o que não devia. Então, quem edifica a igreja, nós, todos os santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós estamos no trabalho, nós estamos numa edificação, até que cheguemos. Chegar à unidade da fé não é uma coisa fácil. Chegar à unidade da fé não é uma coisa simples. Chegar à unidade da fé não é algo que nós vamos, agora temos. Não, irmãos, eu trabalho de muito tempo. Estamos nessa jornada, ainda não conseguimos. Estamos caminhando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito do Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Queria perguntar: vocês estão no mesmo Espírito? Diante dessa mudança, vocês estão no mesmo Espírito? Porque para os dons atuarem nessa diversidade, nós precisamos estar no mesmo Espírito. Nós precisamos estar olhando para o mesmo Senhor. Você está olhando para o Senhor, você está dando lugar ao Espírito do Senhor, você vai aproveitar essa oportunidade para entrar uma nova fase da sua vida. Quer falar alguma coisa? Você quer entrar nessa nova fase, nessa mudança, andando no mesmo Espírito, olhando para o Senhor, colocando no Senhor a sua expectativa, colocando no Senhor a sua esperança? Irmãos, fazemos agora
vai definir o futuro. Se não fizermos agora, vai afetar o futuro. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos estar no mesmo espírito, da mesma fé, mesmo Senhor, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos servir, nós vamos nos dispor. Para terminar, eu queria fazer essa reflexão com vocês, terminar essa reflexão em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Eu brinquei hoje aqui um pouquinho sobre essas colunas. Mas essas colunas aqui, elas são necessárias. Sem essas colunas, o teto não subsiste. Sem essas colunas, esse teto não teria sido bênção para vocês. E aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, João diz assim, Apocalipse 3, 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Você tem sido coluna agora? Você é coluna agora? Coluna suporta peso. Qual é o peso que você tem ajudado a carregar nessa congregação? Você é uma pessoa que tem colocado os seus ombros debaixo da arca? Porque se você não for coluna aqui, nessa congregação, tão pouco Deus te colocará como coluna no santuário eterno. Aqui é a nossa escola. Aqui é o momento de preparação. Lá nós vamos desfrutar. Lá nós vamos aprender muita coisa. Nós já começamos a aprender aqui. Então, as colunas são importantes na casa de Deus. Você tem se tocado como coluna? Você tem carregado peso? Qual tem sido a sua atitude? Nessa próxima fase da congregação Bethesda, o que você vai ser? Coluna ou cadeira? O que você está pensando? O que você está projetando? Eu queria dizer para você, você está chamado para ser coluna. Mas como que você está se vendo? Você está se vendo como alguém comprada, lavada, chamada? Eu sinto que eu tenho capacidade para isso, para aquilo. Deus não está chamando pessoas capacitadas. Deus está chamando a todos nós. Ele vai capacitar a todos que derem ouvido.
Então, queria exortar você a multiplicar essa visão. Queria exortar você a multiplicar essa palavra. Que você possa chamar mais irmãos para carregar a arca. A arca do Senhor não é feita em carros de boi. Não dê o seu dízimo para que outros façam o seu trabalho. Dê o seu dízimo ao Senhor e sirva de tempo integral ao Senhor. Seja um servo dedicado ao Senhor, onde você estiver. Deus te colocou nesse corpo, porque o apóstolo Paulo vai falar, 1 Coríntios 11, que ele nos colocou onde ele quis, como ele quis. Você sente que Deus te colocou aqui? Então, se Deus te colocou aqui, seja coluna. Coloque o seu ombro debaixo dos varais da arca, para carregar a arca. Então não são eles, somos nós. Não são eles que fazem a obra, somos nós que fazemos a obra. Não são eles que edificam a igreja, não, somos nós que edificamos a igreja. Então, meus irmãos, queria aproveitar esse momento para exortar vocês. Aproveitem essa hora, aproveitem essa oportunidade. Vocês vão mudar de prédio, vocês vão mudar de endereço. Então eu queria convidar vocês a mudar de atitude. Queria convidar vocês a terem consciência sobre o Deus que chamou você, o Deus a quem você serve, para que você tenha uma consciência limpa diante de Deus. Deus vai ser sua testemunha no final, porque você está sendo sua testemunha agora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai. Então, a maneira de nós confessarmos Jesus diante dos homens é servindo o corpo de Cristo, no caráter de Cristo. É servindo o corpo de Cristo como Ele nos chamou para servir. Qual é o seu dom? Coloque o seu dom em atividade. Eu não descobri ainda, não. Começa a servir o corpo que você vai descobrir o seu dom. Parado, você não vai descobrir o seu dom. Mas começa a se envolver, começa a se apresentar. Eu estou falando muito mais do que lavar um prédio, pintar uma parede, carregar uma cadeira, lavar uma louça. Eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando sobre a edificação de vidas, preparar pessoas para serem apresentadas santas, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Nós vamos começar fazendo isso com os nossos filhos, nós vamos fazer isso com os nossos irmãos, nós vamos fazer isso com outras pessoas. O fato é que nós precisamos assumir responsabilidade diante de Deus. Amém, querido? Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor te livre dos pensamentos de acomodação. Isso não é comigo, sabe? Deus dê olhos abertos para enxergar, ouvidos atentos para ouvir, e que você entenda, como membro do corpo de Cristo, você tem um trabalho. Todo o corpo, bem ajustado, ligado por todas as juntas, trabalham juntamente para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. Você é um membro do corpo de Cristo, você não está trabalhando, alguma coisa está muito errada. Presta bem atenção. Nós temos irmãos aqui com 60 anos, irmãos aqui com mais de 70 anos, e sabem, todos sabem, que é maravilhoso quando o corpo inteiro funciona. Glória a Deus. Depois dos 60 é estranho, sabe? Todo dia você levanta e sente uma dor num lugar diferente. Não é verdade? Dói em um lugar diferente. Mas
fato é que a gente precisa movimentar o corpo. O corpo físico precisa movimentar. No corpo espiritual é a mesma coisa. Precisa também. Aleluia. Senhor Jesus, Pai eterno, Deus de poder, Deus de glória, eu clamo a Ti nesse momento. Eu rogo ao Senhor por meus irmãos. Eu clamo a Ti agora por meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, ó Espírito de graça, ó Espírito de misericórdia, ó Espírito de revelação e sabedoria, vem sobre os meus irmãos, venha sobre essa congregação. Ah, Senhor, que os olhos sejam abertos, que o entendimento seja aberto. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre cada irmão, derrama o Teu poder sobre cada família aqui representada esta manhã. Pai eterno, Deus de poder, Deus de glória, eu clamo a Ti agora. Todo espírito maligno de desânimo, de preguiça, de procrastinação, de autocomiseração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo ataque infernal, todo levante das trevas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Cremos que o Senhor chamou, comprou, lavou, comissionou, enviou cada um dos que estão aqui nesta sala agora. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, a promessa é que como a palmeira florescerá o justo, plantado na casa do Senhor. Que cada um aqui possa florescer, cada um aqui possa dar fruto, cada um aqui possa se tornar uma coluna nos santuários eternos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.